O presidente da República disse que a reforma tributária será discutida, aliás, quem disse foi Haddad. Reforma tributária será discutida somente no mês de abril. Haddad afirmou que a prioridade é pôr um fim na desorganização da gestão Bolsonaro. Roda aí. A reforma tributária será discutida somente em abril. A decisão foi informada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A prorrogação se deu ao fato de que a equipe de Lula teria outras prioridades, como, por exemplo, resolver problemas que foram deixados pelo último governo. Sem esclarecer o que seriam esses problemas, Haddad garantiu que os problemas não teriam sido causados por Paulo Guedes, mas pelo que ele denominou de desorganização da gestão de Bolsonaro. O texto propõe mudanças para simplificar a cobrança de impostos no país, mas não prevê redução da carga tributária. Existe também a possibilidade de substituir 5 tributos, sendo 3 federais, PIS, CONFINS, IPI, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS, por um único imposto sobre o valor arrecadado, chamado de IBS. Haddad reforçou que precisa passar por trâmites legislativos e aguardar as eleições das mesas da Câmara e do Senado. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Em março, ainda serão realizados alguns ajustes. Somente em abril retomam a discussão. Pelo visto, o discurso de que a reforma tributária seria tratada com prioridades, agora já começou a mudar. Rafael Cristiano, para o jornalismo da Rema TV. Obrigado, Rafael. Zezinho, seu comentário. Olha, é uma das reformas mais importantes que tem que começar a ser debatida e construída. Tudo bem, abril está aí, né? Porque janeiro e fevereiro vai passar rápido aí. Mas essa é a reforma essa é que equilibra combustível, essa é que dá uma arrumada no Brasil. Então, eu esperava que já ia começar discutida e debatida em fevereiro, coisa que lá atrás Paulo Guedes não colocou como prioridade, essa reforma. Essa reforma tem que ser prioridade. Essa é a que vai dar um norte no Brasil, essa é que vai organizar o Brasil. Agora, como é que a nossa enquete de hoje, Lula será fazer um bom governo? Haddad como ministro. Pelo amor de Deus, como é que a gente pode ter a esperança que pode ter? Tudo bem que Lula não é economista, mas quem vai ser o ministro da Fazenda vai ser Lula. Aí o juiz diz, não, mas quem escala o time é o técnico. Mas quando Tite escalou a seleção de maneira errada, a gente sabia que ia perder o jogo. A gente já sabia. O Brasil não perdeu. Que conversa, Buiu. O Brasil não perdeu. Como é que não perdeu? Foi desclassificado nos pênaltis. Que conversa, Buiu. Para de coisa. Então, eu já falei aqui hoje e volto. Eu gostaria de ter um plano de voo para a gente voar seguro, para ter um voo tranquilo. Quando não se tem um plano, quando se der certo, vai. As pessoas estão querendo acreditar naquele Lula lá dos 6 anos. Não é mais. O Lula vendeu para ganhar as eleições, é aquele Lula. Que o povo ia comer picanha, que o povo... Agora a gente está vendo de 1 a 3, que foi um retrocesso, que a gente vê onde é que o Brasil ia parar. Graças a Deus, Temer tomou. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, torcer é uma coisa, mas a probabilidade de dar errado é grande. Não é que a gente está sendo profeta do caos. Eu já deixei claro, eu sou jornalista, eu não vou agora ver um governo sem plano, sem dizer como, e eu tenho que estar aplaudindo. Não vou aplaudir, eu vou criticar. No dia que acertar como aí essa reforma, que tem que ser prioridade, tudo bem. Aí eu vou estar batendo palma para esse governo, vou estar aqui elogiando. Jornalista faz isso, não pegar uma carteira de militante e chegar e jorrar militância, como a gente vê nossos companheiros aí de esquerda. Nosso problema não é esquerda, não é direita. É um projeto de povo, é um projeto de Brasil.
Ok. Buiú, esse negócio de colocar a reforma tributária e dizer que vai fazer até abril está mais ou menos dentro do esperado, seriam 3 meses de governo, essa mudança. Na sua opinião, você acha que está certo? É para quem está esperando isso há mais de 20 anos. É lógico, sempre, todas as pautas de governo que entraram, sempre se falou na questão de tributação. Os países pagam impostos demais da conta, tem imposto para tudo, para tudo. É óbvio que se você enxugar um pouquinho isso e der a certeza nessa tributação que todos irão pagar e que ninguém teria condições de sonegar, a arrecadação desse país, eu acho que quintuplicaria. Mas eu quero voltar ao assunto seguinte, tem coisas que são ilógicas. Por exemplo, você nunca viu um cavalo berrar e nunca viu um boi relinchar. Você nunca viu um gato latir e nunca viu um cachorro miar. É a primeira vez que eu vejo aí uma pessoa dizendo que desliga a televisão para não me ouvir e que me critica. Se ela não me ouviu, ela vai me criticar, porque sabendo não existe um trem desse. Né? Não dá. Ela, para falar isso, ela já te ouviu várias vezes. Mas não ouve mais. E que continua. Você jorra militância. Não, mas não ouve, mas continua criticando. Não dá para entender esse tipo de coisa. Eu acho que ela está mentindo. Mas quando você vai muito. ser imparcial? Imparcial sobre o quê? Eu não vim aqui para ser imparcial. Você veio aqui para ser torcedor. Eu tenho minha posição. É Fla-Flu, né? Não, eu tenho minha posição. Acompanha a minha posição quem quiser. Quem não quiser, não acompanha. Concorda comigo? Eu acho que é isso que faz a televisão. São as opiniões diferentes. Se todo mundo viesse aqui para pensar igual a você, que graça tinha vindo para a televisão? Era melhor deixar você sozinho aqui. Né? Fazia o programa para os outros. Então, tem gente que gosta de ouvir o Buiú, tem gente que gosta de ouvir o Zezinho, tem gente que mente, que desliga a televisão, mas critica a gente porque ouve. É igual o nego que fala assim, eu odeio a Globo. Eu não, eu assisto Globo Repórter, eu assisto Globo Ciência, eu assisto tudo. As outras coisas que tem lá eu não assisto. E nego fica criticando a Globo e diz que não assiste. Não assiste, como não assiste e critica? Isso é incoerência. Ok. Moisés. Olha só, muita gente legislando sobre tributação. O governo federal legisla, 27 estados legislam, mas que 5 mil e poucos municípios também, é uma bagunça total. Você paga ali no imposto do arroz ou do feijão, o mesmo tanto que o rico paga, fica difícil para o pobre pagar o mesmo imposto de uma mercadoria que o rico vai pagar sem diferença nenhuma de um para o outro. E olha quem está falando, Moisés é cobrador de imposto, né, Moisés? Então, fiscal. Fica muito difícil, a gente precisa ver essas questões. Não tem como o pobre pagar o mesmo valor do imposto no pão que vai pagar um milionário. O mesmo imposto no macarrão. Então, está na hora. Essa reforma foi mandada para o Congresso sentou em cima da reforma no governo Bolsonaro. Não tinha clima. Mas Paulo Guedes nunca deu prioridade. Não tinha clima, Zezinho. Eu li a matéria aqui agora. Eu estava lendo uma matéria quando o Bolsonaro dando entrevista no Rio Grande do Sul. Tem razão. Não tinha governo. Não tinha clima. Eles não quiseram aprovar, não quiseram. O Lula está com todo o espaço aberto. E as pessoas acham, por gente fazer um comentário às vezes duro, a gente é contra o Brasil, de maneira nenhuma. Nós queremos que o Lula mande essa reforma tributária para o Congresso, aproveite que ele está numa boa maré, está dominando tudo, dominou todos os partidos, está com o Congresso na mão, está com o Senado na mão. É hora de passar essas reformas. Será que ele vai fazer a reforma administrativa? Será que ele vai fazer a reforma tributária? É hora, Lula. Aproveita essa maré boa, essa chance, eu torço pelo Brasil. De maneira nenhuma eu vou torcer contra o meu país. Os meus filhos estão aqui, os meus netos estarão aqui. Por que eu iria torcer contra o Brasil? Agora, fazer críticas, porque o governo tem escolhido prioridade, tem escolhido fazer campanha ainda depois de eleito. Porque essas falas que ele faz aí, pessoal, é só para a militância dele. É só para um público, para aqueles 30 e poucos % que votaram nele. Nós temos que fazer um discurso de Brasil. É Brasil. Nós não estamos governando para a esquerda, nós estamos governando para todos os 220 milhões de brasileiros. Então, está na hora de passar essa reforma tributária para aliviar o bolso de você que está em casa. Ok. Cujuí, você também tem essa angústia de que passe a reforma tributária agora, já no início do governo? Em 2013, o presidente Lula levou uma proposta de reforma tributária para o Congresso e o Congresso sentou em cima dela, porque o problema da reforma tributária diz respeito ao Pacto Federativo. Porque a reforma ela tira de uns e uns ganham e outros perdem.
né? Então, preciso ter claro isso. Primeiro, por que o Haddad não apresenta a reforma tributária agora, uma proposta para ser discutida? Primeiro, porque o Congresso troca 234 deputados federais em fevereiro, né? E depois de fevereiro tem o Carnaval. Então, porque devia ter apresentado agora a proposta? Não tem como. Você não pode começar a pactuar um negócio tão complicado como a reforma tributária com 234 deputados que vão ser trocados daqui a 2 meses. Não é até tempo, porque eles estão no mandato, mas do ponto de vista político, imagina você construir acordos agora e lá na frente 44% do Congresso muda e você tem que reconstruir toda a conversação de novo, né, para fazer andar nas comissões, para chegar no plenário, para conseguir um mínimo de consenso em algumas questões. Ou seja, não tem como fazer discussão agora sobre grandes temas, né, no Congresso Nacional, na medida em que a própria Câmara muda aí 44% dos componentes agora em fevereiro. Aí tem Carnaval e aí... Então, as coisas começam a acontecer, de fato, lá para abril, né, e o compromisso que o Haddad colocou é exatamente o de colocar uma proposta de reforma tributária na mesa. Uma coisa que está clara também é que, por esses dias, o presidente Lula está chamando os governadores para conversar, porque é preciso construir politicamente alguns consensos para que as coisas avancem. O grande problema da reforma política, da reforma tributária no Brasil, é o Pacto Federativo. Alguns estados eles saem perdendo, né, com essas reformas. E é preciso pactuar compensações. Tem gente que até hoje se queixa da Lei Candir, né, porque favoreceu alguns estados e arrebentou com outros. Criou uma guerra fiscal no país todo. Então, a gente precisa ter essa clareza e dizer o seguinte, olha, o Congresso vai receber a bola, né, de uma proposta de reforma tributária aí no mês de abril para começar a discutir. Quando essas pessoas falam assim, olha, no Brasil se paga muito imposto, não é verdade. Não é verdade, né? No Brasil, a carga tributária está gerando em torno aí de 36% do PIB. É uma carga média, não é uma carga grande. O nosso problema é que a tributação no Brasil é mal feita. É isso que o Moisés colocou aqui, né? Ela é colocada a sua grande carga sobre o consumo e não sobre a propriedade, né? Você vai ver quanto é que o camarada paga em transferência de propriedade nos Estados Unidos, né? O nosso sistema ele é muito injusto quando ele tributa de maneira muito forte o consumo. E é preciso rever o modelo, né? Porque se você me dissesse assim, veja, as pessoas costumam dizer assim, olha, tem que abaixar o tributo no Brasil, né? Tem que baixar essa carga tributária de 36% no Brasil, né? Porque aí as pessoas vão produzir mais. Gente, pensa bem, se nós baixarmos a carga tributária de 36% para 20%, em um ano nós vamos ter escola pública melhor, nós vamos ter asfalto melhor, nós vamos ter segurança melhor, saúde melhor. Não, é o contrário. A tendência é que, quando você reduz a arrecadação de tributos, os serviços públicos eles degenerem. O que a gente precisa é mudar a lógica do atual sistema, porque ele tributa de maneira desigual quem mais precisa. Vocês querem tributar. Vocês pelo querem amor de dinheiro Zezinho, Zezinho, escute uma coisa. Não, Zezinho. vocês são profissionais em gastança. A carga tributária Já brasileira ela está há 20 anos oscilando de 36% a 38% do PIB. E ninguém quer aumentar isso. Você quer tributar o povo brasileiro. Que tributar o povo brasileiro, Zezinho? Como é que você vai pagar? 36%, Zezinho. É o que está há muito tempo aí. O problema é a lógica do sistema que tributa consumo. A gente tem que tributar a propriedade. A tributação sobre grandes fortunas é fundamental nesse processo, que dá um pouco de justiça social para reduzir a desigualdade. É uma coisa que tem que vir para a pauta, que o Congresso tem que discutir. Agora ninguém vai discutir isso assodadamente. E tem que discutir o Pacto Federativo. Quais são os estados que vão ganhar com essa reforma tributária? Quais são os estados que vão perder? Normalmente, estados como São Paulo, por exemplo, expõem, né, o pé na mesa porque não querem perder, né? E é um estado que é muito forte do ponto de vista econômico e do ponto de vista de representação política. Você imagina nós, Rondônia... Tem que discutir o Pacto Federativo. Mas é o que eu estou dizendo. Quando você vai discutir o Pacto Federativo, nós em Rondônia vamos ter 8 deputados federais para discutir os interesses do estado de Rondônia no Congresso. Aí tu olha para a nossa bancada e diz assim, vai ser bom, nós temos lá representando... Tem que pensar no equilíbrio. Não, mas aí é que tá, Zezinho. O equilíbrio lá é assim, ó, farinha pouca, meu pirão primeiro. A brasa é para minha sardinha. É assim que funciona. Zezinho, o doutor Joacir mandando um recado aqui para você. E ele diz o seguinte... Doutor Joacir é petista, você sabe, né? Você sabe que o doutor Joacir é petista? Doutor Joacir, o senhor... É petista, doutor Joacir é petista. Gente boa, mas é petista. É vermelho. Você quer, já vai ler a mensagem dele.
A mensagem Não, ele mandou a mensagem para você também? mandou, vai ler ali. Já Essa mandei. aqui, dizer que foi prorrogado por 60 dias de exoneração dos impostos federais. Vai já. Isso o Zezinho não diz. Vai Não, já. tá ali, ó. Vai dizer, então? Vai Já sair. está na pauta.